Fala galera, Manoca aqui. Hoje eu vou estar trazendo pra vocês, tá? A buildzinha de guerreiro one shot, que tá muito forte. Vi que muitas pessoas estão com dificuldade aí de passar alguns bosses. E essa build aqui é simplesmente perfeita pra matar boss, tá? Então ela tem um dano absurdo, como vocês puderam ver ali no começo do vídeo. Isso aqui é ridículo de forte, galera. Como vocês podem ver, eu não vou estar falando aqui exatamente o que eu uso em cada item. Vou estar mostrando para vocês terem uma base, já que estamos no começo de jogo, então você não vai conseguir craftar exatamente como está. Eu também não tô com os itens ideais. Como vocês podem ver, minha arma ali de duas mãos só tem 3 ADDs. Então tem como melhorar muito, mas mesmo assim já está muito forte, tá? Então eu estou atualmente no level 39 e tô batendo bosses momentâneos ali com 3, 4 hits. Tá muito absurdo essa build, galera. Então fica aqui para não perder nada. Então começando falando aqui da árvore de habilidades. Essa é uma build que é voltada para dano de fogo, tá galera? É 100% de dano de fogo. E eu vou mostrar como vocês vão fazer isso. Essa build aqui eu vou transformar ela em Martelo dos Deuses, tá? Futuramente. Então vai ser uma build de Martelo dos Deuses quando eu estiver no level 52, que é o momento que vamos pegar essa habilidade. Então essa build é exatamente por early game. Vai ter vídeo aqui no canal para builds de late, mid game, tá? Então já se inscreva aí. Pegando aqui, você aumenta ali seu dano com armas de duas mãos, o que ajuda bastante ali no seu dano, é extremamente importante. E o de cima é para armas de uma mão, tá galera? A arma de uma mão é bem bacana para enfrentar bichos pequenos e a de duas mãos para enfrentar bosses. Aqui vai reforçar ali seus gritos, tá? Que é o clamor, que ajuda bastante a você ter ele o tempo inteiro e ter uma duração aumentada, que vai aprimorar ali nossos danos, tá? E ele também incendeia os inimigos e dá um dano excedente a inimigos que estão queimando, bem bacana. Aqui, nosso primeiro rubi. Esse rubi aqui veio muito legal para a build que eu quero fazer no futuro, então vou permanecer com ele. Aqui vamos pegar o Avatar de Fogo, que 75% do dano é convertido para dano de fogo. Então, todo o seu dano físico é convertido para fogo, tá? Mas você não pode causar outros tipos de dano. Aqui aprimora ali seu dano de fogo e a penetração também. Então, como vocês podem ver, a meta aqui é dar o máximo possível de dano de fogo, tá? Então aqui a chance também é aumentada ali em 40% de incendiar. E o incendiar dá um dano bem ridículo, galera. Vocês viram ali no começo do vídeo que o incendiar ali já dá um dano bem bacana. Descendo aqui, aqui a gente vai conseguir bastante número de força, mas vai diminuir o nosso recurso máximo de mana, tá? Então tem que tomar cuidado que agora você vai ter que começar a usar bastante pote. E a meta aqui é pegar aquele nódulo grande que eu acabei passando ali, tá galera? Esse sangue gigante que permite a gente usar a nossa arma de duas mãos em uma mão só. Eu ainda não consegui os atributos de força necessários. Precisa de muita força, então essa build tem que estar bem redonda, mas é bem interessante. E futuramente eu quero estar com esse sangue do gigante, tá? Então esse é o caminho que eu fiz até o momento. Eu não vou mostrar mais futuramente, porque mais nódulos, né? Já que eu vou mostrar uma build de mid game daqui a alguns dias, beleza? Então do ato 1 ao 3 até aqui já está muito bom. Agora falando das nossas habilidades, tá? E essa aqui que é a nossa habilidade principal, é a maior fonte de dano da nossa build, a golpe perfeito, que dá um dano muito absurdo, tá galera? Então ela converte ali 40% de todo o seu dano para um dano seu dano físico, no caso, para dano de fogo. E ela tem uma mecânica, beleza? Você tem que segurar o botão, né, do casting da habilidade, e no momento perfeito você solta para causar um dano muito maior. Então ela tem essa mecânica aí, seu personagem vai brilhar ali em vermelho no momento correto, e isso dá mais dano. E aqui
com a janela de oportunidade, tá? A janela do momento do golpe perfeito é 25% reduzida, mas em compensação nosso dano aumenta ali em 50%. Mas tome cuidado, se você vê que você tá errando muito, seu reflexo não está tão bom, né, pra acertar o tempo perfeito, retira essa runa e use a runa que aumenta 100% ali, duração de incendiar, que também temos, que é bem interessante, tá? É claro que você vai perder ali 50% do dano bruto, mas você vai ganhar mais ali o dano de incendiar, que também não é nada mal. Claro, se você não estiver acertando o tempo perfeito, tá? Se o FPS aí, seu FPS tá caindo aí, não dá certo. E aqui, o dano adicional de fogo, que ganha ali mais 25% de dano de fogo, tá? Então, como só utilizamos dano de fogo, é bem interessante. A gente vai perder ali dano de gelo e raio, mas a build não utiliza esses elementos, tá? Agora falando da nossa próxima habilidade, tá? Fissura vulcânica. Essa habilidade aqui você vai pegar lá no começo do ato 3, ou quando você estiver level 32. Então, não é tão early game, é early game, mas não tanto, tá? Você vai pegar lá no final dos atos. Ela cria uma fissura de vulcão ali, que quando você usa a habilidade de atordoamento, habilidades que causam impacto, ela vai subir ali um chão de larva. Então ela é bem interessante com uma outra habilidade nossa, a ruptura, que eu vou estar mostrando mais pra frente, tá? E a suporte eu uso aqui, ela tem 40% mais de duração, então ela fica permanecendo ali por um bom tempo. Quando eu falar da ruptura, eu falo melhor da combinação dessas duas habilidades, tá bom? Agora vamos falar da nossa aura, tá? O Arauto Flamejante. Isso aqui é muito bom pra nossa build, tá? Além de incendiar os inimigos, todo dano excedente ali, ele vai causar esse dano. E como nossa build dá um dano explosivo muito alto, o dano excedente é bem bacana e bem alto. Então, o Arauto Flamejante é nossa aura, até aquilo que a gente utiliza espírito. Então, ali no primeiro ato do jogo, você já vai conseguir ali uma gema pra liberar sua habilidade de aura, e você vai poder estar utilizando isso com 30 de espírito, bem bacana, essencial, é o que causa aquela monte de explosão que vimos ali no começo, bem no final do trailerzinho que eu mostrei pra vocês, tá? E aqui, área de efeito aumentada, então as habilidades ali tem 40% mais efeito de área, então a explosão, no caso, vai ser 40% maior. Então acho bem interessante essa combinação, tá? Como vocês podem ver, ainda tem gemas faltando que eu poderia estar colocando, mas eu não tô sentindo realmente necessidade de fazer isso. Então a build já tá extremamente forte, eu tô mais focado aí em upar o mais rápido possível para fazer a próxima build, que eu tô bem ansioso para fazer o martelo lá dos deuses, que eu achei sensacional aquela build, tá, galera? Então aqui na nossa próxima habilidade, o salto impactante, a habilidade mais de mobilidade. Então você que está no primeiro ato, que não tem ela, não se preocupe, tá? Ela não é essencial para build, ela só serve mais para te dar uma mobilidade, ajudar ali a atordoar os inimigos. Ela também te dá uma ajuda, né? Quando você se sentir cercado, você pode utilizá-la para fazer os inimigos se afastar, já que ela tem esse efeito, beleza? E aqui na runa, é uma runa também que é uma runa de nível 2, você pega lá no ato 3, então não é importante e, para falar a verdade, nem é tão tudo isso, tá? Ela cria ali um solo sagrado ali que vai te curando um pouquinho por 4 segundos. O solo sagrado é bem pequeno, então tem que usar outra gema de suporte para aumentar a área disso, para ficar bacana, tá? Então essa habilidade é mais pra ter um refúgio ali, uma mobilidade também, tá? Agora falando da parede de escudo, vocês devem estar se perguntando, ué, mas você nem tá utilizando escudo. Galera, eu joguei o jogo todo com a massa de uma mão e escudo, tá? Só agora pra fazer esse vídeo eu coloquei a arma de 2 mãos, porque a arma de 2 mãos causa um dano muito maior, mas em compensação ela deixa ali muito mais lento seu ataque speed, tá? Então o tempo do impacto perfeito é maior quando você tá com uma arma de 2 mãos, mas em compensação o dano é absurdo. A meta mesmo é usar a arma de 2 mãos com escudo, tá? Mas isso você vai precisar de mais força, uma build bem redondinha, que no caso a minha não está. Mas recomendo você pode ter 2 conjuntos ali de equipamento, recomendo você utilizar uma com uma arma de uma mão e a outra com arma de 2 mãos. Vai enfrentar bichos lerdos, elites, usa a arma de 2 mãos. Vai enfrentar bichos que morrem rápido, com facilidade, usa a arma de uma mão, que isso vai te ajudar 1000%, tá, galera? Então, muito importante. E falando da habilidade aqui, parede de escudo, ela comba muito bem com o impacto perfeito, tá? Já que você pode criar aquela parede e enquanto você fica ali atrás da parede, sendo defendido dos golpes dos inimigos, você vai e solta aquela impacto perfeito, explodindo tudo junto com a parede, e aí vai o dano da parede junto com o dano da habilidade e fica absurdo.
Agora falando de outra habilidade extremamente importante, que é pega também no ato 1, tá galera? Essa habilidade aqui é a sua segunda habilidade mais importante dentro da build, é o Clamor Infernal. Ela aumenta ali, potencializa seu próximo golpe, então nós que utilizamos uma habilidade, né, que é um dano absurdo em um golpe só, bem bacana, já que ela também não tem uma recarga tão alta, tá? Então você consegue deixar essa habilidade com uma recarga bem baixa, conforme você for avançando no jogo, e ela ainda faz os inimigos que morrem entrar em combustão. Ela também desestabiliza falei errado, mas vai ficar assim por 8 segundos, então deixa os inimigos ali meio perdido, meio confuso por 8 segundos. Então aí o Clamor Infernal é essencial, beleza? Agora falando da nossa próxima habilidade, a Ruptura, é a habilidade que eu falei pra vocês que comba muito bem com a Fissura. As duas são habilidades que são pegas lá pro ato 3, bem no comecinho do ato 3, mas vai demorar um pouco aí se você estiver começando o jogo agora. Mas é uma habilidade bem bacana pra dar dano em área, tá? Então o nosso impacto perfeito ali é uma habilidade que ela não pega uma área tão grande, mas mesmo assim dá pra jogar tranquilamente até o ato 3, já que quando o inimigo explode, acontece um efeito cascata, né, que vai explodindo todo mundo, então o impacto perfeito também é bem bacana, mas aqui quando você estiver ali no ato 3, você pode estar utilizando a Ruptura junto com a Fissura, pois ela tem um range muito grande, então ela cria ali uma linha de espetos de pedra, né, que saem do chão, e junto com a Fissura vai subir do chão os espetos junto com a larva, né, então faz uma combinação bem bacana para matar monstros em área, como vocês puderam ver ali no final do trailerzinho que eu mostrei no começo do vídeo, tá? E nossa primeira gema é o Solo Irregular, que tem ali 50% de chance de criar um solo afiado e dura ali 4 segundos, bem bacana para essa habilidade de Ruptura, tá? E o segundo é o Punho da Guerra, ataques com habilidades suportadas são ancestralmente ampliados, tá? Mas não pode ser utilizado a cada 6 segundos, então só vai até essa ampliação a cada 6 segundos, bem bacana. Agora vamos falar do Terremoto, tá? Uma habilidade que você pega logo no começo do jogo, bem bacana pra combar ali, tá? Então você solta ali o Terremoto, mas não tem muito o que eu falar dela. E a Pancada Giratória é uma habilidade que você vai utilizar ali nos primeiros levels, tá? Então no começo ali do ato 1, a Pancada Giratória é a que eu achei mais forte. E aqui é a nossa habilidade básica, né? Então se você estiver estacando Fúria, ela é bem bacana, tá? Já que ela é uma habilidade rápida, ela estaca a Fúria rapidamente. Mas eu não utilizo muito ela, já que eu não tô fazendo uma build focada em Fúria, tá, galera? Então o vídeo vai ficando por aqui, galera. Espero que vocês tenham curtido, tenha ajudado, que tenha ficado claro como funciona a build. Eu entendo que ainda falta aí melhorar um pouco a forma que eu estou fazendo o conteúdo. É meu primeiro vídeo de Path of Exile, então ainda vou me acostumar a uma melhor maneira aí de estar explicando pra vocês como fazer as builds, tá? Mas já se inscreve aí no canal, vai ter build de mid-game, tá? Que no caso pro meio do jogo, então quando tivermos ali fazendo o ato 1 e 3 no modo cruel, eu vou estar postando outra build que vai estar insana e vai ter build endgame, pode ter certeza que as builds mais insanas de guerreiro e mercenário também, tá galera? Vai sair build de mercenário nos próximos dias também, vai sair aqui no canal, então já se inscreve, valeu, muito obrigado pela atenção, falou!